Começa agora mais uma edição do TV Cidade, da nossa revista eletrônica com informações, notícias, análise dos fatos, prestação de serviço. Hoje nós vamos falar do ramo do direito. Ramo do direito. Gente, nesse período de crise que nós estamos, né, as pessoas precisam estar protegidas, né? Aliás, na crise fora delas também, tem que haver uma proteção jurídica para as pessoas, para as empresas e para o Estado também. Não é? O equilíbrio, o ideal é que haja um equilíbrio jurídico. Né? E o mundo das leis, o nosso ordenamento jurídico, a nossa Constituição, as leis ordinárias, as leis extravagantes, não é? Todo o sistema normativo brasileiro, ele existe aí, na realidade, para proteger o cidadão, mas existe também para confundir e criar problemas às vezes. E tem a questão da interpretação das leis, né? E como se portar diante desse emaranhado legislativo que nós temos. Então eu convidei hoje para estar conosco um jovem advogado, jovem, mais experiente advogado, o Dr. Denis Pellegrinelli de Paula Souza. O nome Paula Souza, famoso, hein? Uma satisfação tê-lo aqui, Denis. Obrigado, Martinho, pelo convite. Obrigado pela oportunidade de bater esse papo gostoso aí sobre um assunto que está em pauta, né? Está na ordem do dia, né? E eu vejo que você pertence a uma sociedade de advogados chamada PPV. O que é PPV? É Pellegrinelli, Paduan e Varese. Que são seus sócios. Isso. Né? Mas tem outros advogados que trabalham lá para você. Somos em 9 no total. Em 9. Os donos são esses 3, né? Isso. A gente está aqui em Guarulhos focado, mas a gente tem uma sala na Paulista e uma sala em Taubaté também. Olha que beleza. Então, olha aí, né, uma ampla área geográfica que cobre. E o escritório é especializado em quê? Na área empresarial. Área empresarial em geral. Ou seja, ele tem vários segmentos. Então, advocacia trabalhista. Civil. Criminal empresarial. A gente é focado nas empresas. Então, a gente consegue atender desde uma empresa que tenha 500, 1.000, a gente tem clientes que têm 4.000 funcionários, como uma empresa menor. Uma empresa pequena, se procurar o seu escritório, ela vai ser aceita também? Que não vai poder pagar um honorário muito pesado. A gente não, o nosso cliente não tem que se atrelar à questão dos honorários. Muitas vezes a gente pega um cliente que a gente acha que é um potencial, que tem uma grande oportunidade de mercado e tudo mais, e a gente trabalha junto com ele como uma forma de investimento. Porque esse cliente que nos indica, que ele cresça, né? Que ele cresça, e essa fidelidade vai ser, logicamente, depois valorizada, né? Vai ser recompensada no futuro. Olha, isso que é interessante, é uma nova visão da profissão de advogado. Aliás, o Dr. Denis também faz parte aqui da estrutura da 57ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, que é a subseção aqui de Guarulhos, né? Isso. Você faz o que lá? Que você ocupa? Eu sou membro do Tribunal de Ética e eu sou secretário da Comissão de Sociedade de Advogados. De Sociedade de Advogados. Isso. Hoje, essa comissão de Sociedade de Advogados, elas estimulam os advogados a constituir uma pessoa jurídica. Então, isso. Institucionalizar a função do advogado. Então, hoje o advogado não basta só ser um advogado. Ele tem que ter uma visão empreendedora, ele tem que constituir uma empresa, por causa da emissão de notas e tudo mais. Então, isso faz com que a gente regulamente a profissão de advogado como um empresário, como de fato tem que ser, para conseguir concorrência. Porque hoje, infelizmente, tem muitos advogados em Guarulhos que trabalham para os advogados de São Paulo. Então ele aqui é só correspondente. Como se fosse subcontratado. Isso. E não, assim, a gente tem ótimos profissionais aqui em Guarulhos. Nossa, é verdade. Eu me lembro de um caso de direito de família e que a outra parte morava em São Paulo e contratou um grande escritório de São Paulo. Eu estava advogando, eu tinha um cliente aqui, uma ação até que a gente que ganhamos e tal, mas se prolonga no tempo, a coisa se arrastou por 3 anos. Direito de família é sempre muito complexo. Mas eu me lembro que esse escritório de São Paulo contratou um advogado aqui de Guarulhos. Naquela época não tínhamos ainda o sistema digital, que o sistema digital é relativamente recente, tem 2 anos, né? Sim. Máximo. Então, o advogado que eles contrataram, o próprio escritório de São Paulo, subcontratou um advogado de Guarulhos para ele acompanhar o processo. A gente demora muito tempo para ir para Guarulhos e tal, você vai lá, dá uma olhadinha, acompanha o processo lá para nós, lá, vai lá no cartório. Hoje as coisas mudaram, porque hoje do escritório você já acompanha o processo, você intervém no processo do seu escritório, não precisa mais ir nos cartórios. Sim. Tanto é que as prateleiras dos cartórios hoje estão quase vazias, né? Porque os processos físicos continuaram. Não é? Vai chegar um tempo que os cartórios serão pequeninos. Pequeno que não vai mais precisar ter aquelas prateleiras cheias de processo e tal. Cada vez está diminuindo mais, né? Sim. E a gente vê esse aumento de processo. Então, essa judicialização também aumentou significativamente. Então, a gente... Aumentou por quê?
São vários fatores. Um primeiro é o conhecimento. Então, as pessoas, de fato, estão conhecendo mais os seus direitos e estão buscando o judiciário. Você também está de forma mais informal. Então, hoje, algumas pessoas procuram diretamente o juizado especial sem a necessidade de um advogado. Os fatores são diversos. Então, se você considerar no país hoje que a gente tem mais de 11 milhões de desempregados, então isso também judicializa. Você tem as empresas têm comparado com o ano passado, você teve um aumento de 12% da inadimplência, então isso também vira processo. Então, infelizmente, nós somos um país do processo. Né? Porque, na realidade, essa questão a gente diz tecnicamente, buscar a tutela jurisdicional do Estado. Quando alguém procura a justiça, em geral as pessoas dizem assim, eu vou procurar o meu advogado, como se fosse dona do advogado. Eles falam isso, né? Muitos falam o meu médico, mas o médico já é mais difícil, né? Agora, advogado é o meu advogado, é para dizer, não, eu tenho quem me defenda. Aliás, o advogado existe para isso mesmo, né? Claro, né? Mas na realidade, quando se busca a judicialização ou a tutela jurisdicional do Estado, normalmente é para resolver conflitos. Sim. Nesse período de crise, os conflitos aumentam. É isso que você quer dizer, né? Isso, aumenta. Muito embora a gente teve uma mudança agora do Código de Processo Civil que tenta, de certa forma, incentivar a composição, a arbitragem, mas não tem jeito. Assim, as pessoas buscam a justiça mesmo como um órgão capaz de resolver aquela dificuldade. A mediação e arbitragem, hoje ela tá, esse novo Código de Processo Civil, como é que ele está? Como ele se posiciona diante da mediação e arbitragem? É uma prioridade, na verdade, né? Ele vem acompanhando uma evolução dos outros países e tudo mais. Mas tem valor, o que for decidido, sim, tem valor? Sim, perfeito. Não precisa depois, porque anteriormente ao novo código, né, existiam as câmaras de mediação e arbitragem, mas depois podia ser judicializado de qualquer maneira. Não, teve uma lei em 2015 que normalizou isso, e aí a gente até indica em alguns casos, quando você contratos vultuosos, então até contratos internacionais, você já instituir no próprio contrato uma cláusula de arbitragem. E você pode especificar qual câmara, aonde você quer que isso seja resolvido. Sim. E ele tem validade. O contrato de locação pode conter isso também? O único que não se aplica, e tem bastante julgado nesse sentido, é em questões trabalhistas. Questões trabalhistas, porque é uma justiça especial. A justiça do trabalho, muita gente não sabe, mas é uma justiça federal, viu? Né? É uma justiça federal e especial, assim como a justiça eleitoral também, né? E você tem muito direito indisponível, porque tem outros entes envolvidos. Sim, você não pode abrir mão dele, né? Você não pode transigir diante de determinados direitos, é isso? Eu não posso, por exemplo, tem vários direitos trabalhistas que eu não posso negociar com o patrão, por exemplo. Você tem pouca margem de manobra na questão trabalhista. E você envolve direitos, por exemplo, do INSS. Agora, estão querendo mudar isso daí, né? O governo, com essa crise, engessa demais, né? Dar um pouco mais de liberdade aí para os sindicatos, para o próprio trabalhador e o patrão, porque as empresas estão quebrando, né? Sim, e você fala, poxa, porque mudou aquela figura do antigo empresário milionário e empregado um coitado. Hoje você tem empregados que ganham tão bem quanto o próprio sócio, ou às vezes até mais. Eu acho que inverteu alguma situação. Você é um empregado muito bem e o patrão quebrado. Essa é a situação. Porque era o princípio do direito do trabalho, de que o trabalhador é a parte hipossuficiente. Né? Hipo, quer dizer, está abaixo, né? O patrão não, o patrão é um cara, né, opulento, tem muita grana e tal, e o coitadinho do hoje não, do jeito que andam as coisas, eu estou vendo aí muito empresário aí que é hipossuficiente. É isso ou não? Isso. E o Código de Processo Civil, por exemplo, já permite que esse empresário seja beneficiado com a justiça gratuita hoje. Até o próprio empresário, a própria empresa. Olha que beleza, eu não sabia disso. Que beleza, novidade. Está tentando, de certa forma, equalizar, né? Equalizar, é melhor. Aliás, o correto é esse, porque o símbolo do direito é uma balança, não é? A balança não pode pender para um lado ou para o outro, tem que estar ali, né, equalizada. É isso? Isso. A gente volta já com TV Cidade. Olha, estamos conversando sobre direito, a gente volta já. Sonhos Decor, móveis provençais. Venha conhecer a nova loja na Avenida Dr. Timóteo Penteado, 3112. Decore seu lar, o ambiente infantil, festas e ambiente corporativo. Fabricação própria e preços imbatíveis. Se você pode sonhar, você pode fazer. Sonhos Decor.
Agora 3 endereços para seu bom gosto a baixíssimo custo. Sonhos Decor. A melhor pizza é da Rodrilúcio Pizzaria. Qualidade, tradição, bom gosto, ampla variedade de pizzas salgadas e doces. Delivery com automóveis. Ambiente charmoso e familiar. Bem, de volta com TV Cidade, eu batendo um papão aqui com o Dr. Denis Pellegrinelli de Paula Souza, ele que ocupa aqui cargos de expressão aqui na subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Guarulhos, né? E ele é um advogado que pertence a uma sociedade de advogados, a PPV, e é especialista em direito empresarial. Isso mesmo. Assim, vamos falar um pouco dessas. Nós estamos vivendo um período, doutor Denis, muito difícil, com aí quase 12 milhões de desempregados, e esse número está ascendente. E desempregado porque não há emprego, não? As empresas quebrando, reduzindo turnos de trabalho, operando no prejuízo, os empresários queimando o que tem de patrimônio, e chega um ponto que ele se desespera, não tenho mais patrimônio para queimar. O que eu faço agora? Eu estou endividado, né? Deixa de pagar. A primeira coisa que o empresário faz é deixar de pagar tributos. Né? Porque ele precisa pagar a prioridade é pagar os colaboradores, sim, pagar o fornecedor de matéria-prima e pagar a energia elétrica, senão, né? São os meios de produção. Sim. Mas como é que faz depois? Esses tributos se acumulam, como é que faz? É bem interessante sua pergunta, Martinho, porque assim, a gente está desenvolvendo um trabalho de gestão de crise. Então, uma empresa de metalurgia está tendo uma crise igual de um restaurante, que está tendo uma crise igual uma empresa de transporte. Então, você tem, estava previsto desde 2014 que a gente ia passar por esse momento de dificuldade no país. Não se esperava tanto, né? Mas de fato aconteceu. E aí você consegue desenvolver esse trabalho de gestão de crise. A gente usa 3 pilares iniciais. Uma é a gestão do passivo, que não é só passivo judicial, é o passivo geral. Então, esse tributo que deixa de pagar, ele não vira um passivo judicial automático, mas ele vira um passivo. Um banco que você deixa de pagar, ele vira um passivo. Então, você trabalha primeiro essa questão do passivo da empresa, depois a recuperação do crédito. Então, às vezes, uma empresa tem um ex-cliente que está inadimplente, então você vai buscar esse crédito de volta, um crédito tributário, e a outra é a blindagem patrimonial. Então, você considerar a grande quantidade de empresas familiares que você tem aqui e a falta de gestão dessa visão de futuro. Então, o pai trabalhou muito e deixa para esses filhos a empresa e esses filhos não têm a menor capacidade técnica e emocional de gerir esse. Então, a gente também tem alguns trabalhos bem específicos nisso. Doutor Denis, o senhor disse agora há pouco, no bloco anterior, que a judicialização aumentou, quer dizer, o número de feitos aumentou, mas o número de varas cíveis ou varas criminais não tem aumentado muito. Né? Como é que faz? Porque os juízes ficam sobrecarregados. Meu cara, a gente está assim, de fato, o dinheiro ele não desaparece. Ele troca de mão. E na verdade ele represou em alguns cantos aqui do nosso país, que não faz ele circular. E o pior é que não represou aqui, viu, gente? Eu não vejo represa nenhuma de dinheiro aqui, lamentavelmente. E aí, hoje você teve essa semana uma notícia que, por exemplo, a Justiça do Trabalho de São Paulo está desligando o ar-condicionado dos elevadores por economia. Você está vendo os órgãos públicos, os órgãos judiciários, arcando com valores que eles não conseguem cumprir. O orçamento que eles dispõem é um orçamento insuficiente, né? Isso. E aí você não consegue imaginar, poxa, mas como é que pode? E tem até boatos de ações de despejo de órgãos públicos. Bom, aqui em Guarulhos está comum, né? A gente tem distritos policiais sendo despejados, corpo de bombeiro despejado, SAMU desativado, não está se pagando. Algumas secretarias municipais aí com 8, 10 meses de atraso de aluguel, algumas não, quase todas que são alugadas. Era inimaginável, né? Chegar nesse ponto. Chegamos num ponto no fundo do poço quase, hein? Como é que conserta tudo isso? E como é que então, assim, eu já ouvi de próprios clientes meus falando, poxa, eu estou na Justiça do Trabalho e eu tenho tanta fiscalização com a higiene da minha empresa,
e eu venho no Poder Judiciário, olha que banheiro ruim, olha que escada rolante que não funciona. Pior que eu já vi isso aqui em Guarulhos, hein, com o Poder Judiciário. O juiz assim muito rigoroso com a sociedade. Aí um belo dia eu fui visitar as instalações lá do juízo. Tinha toalete interditado, não tinha água para as pessoas beberem com calor tremendo, aquela população toda ali sedenta. Ou seja, sabe, são 2 pesos e 2 medidas. E o pior é que a gente vê isso, como a gente trabalha para empresas, então a gente viaja para outros estados e tudo mais, e isso não é só aqui. Semana passada eu estava no Espírito Santo, também é assim. Você vai para a Bahia, também é assim. Às vezes até muito pior, né? De repente até muito pior, porque São Paulo é o estado líder da federação. Sim. São Paulo sozinha responde aí por mais de 40% do PIB do Brasil. Sim. Né? Sem dúvida. E no judiciário também. A gente tem mais processos do que somado à maior parte dos estados. Uhum. O que não é nenhum orgulho ter esse montão de processos, porque eles acabam sendo demorados. À medida que aumenta o número de processos e o número de varas cíveis, varas criminais, varas da família ou varas especializadas, né? Seja na justiça estadual, na justiça federal, né? O que acontece? O que acontece é que se torna muito mais lento o processo decisório. Sim. Né? Agora, esse número de recursos que se tem também, acho que o novo código até talvez tenha algum avanço nesse sentido, e também temos jurisprudência dos tribunais superiores, porque teve uma recente agora, né, uma questão, por exemplo, a questão criminal, né, que não tem efeito suspensivo. Suspensivo quer dizer, então é para aplicar imediato, o que for decidido pela Justiça, quando se recorre ao Supremo. Isso. Porque senão a coisa demorava 10 anos. O sujeito tinha um ex-senador lá de Brasília, né, do Distrito Federal, melhor dizendo, né, que ele estava aí condenado há 20 anos aí, estava levando, com vários instrumentos legais protelatórios, quer dizer, coisa se arrastava, é isso? Assim, o Código de Processo Civil não suprimiu a quantidade os recursos, de claro, recursos. Continuam iguais. Porque ele aumentou alguns prazos e tudo mais, mas hoje você fala de uniformização dos entendimentos jurisprudenciais. Então, casos específicos não precisa de novo ser julgado. Tem uma uniformização, entendeu? Julga tudo de uma vez, em alguns casos está sendo adotado dessa forma. O que ele fez também é criar um ônus maior para quem entra com protelatório, quem tenta esticar uma decisão, ou então pede provas que são desnecessárias. Então você tem uma graduação, por exemplo, da verba sucumbencial. Você tem uma litigância de má-fé mais agressiva. Então ele fez isso. Certo. Bom, isso é um avanço, sem dúvida nenhuma. A gente volta já com TV Cidade. Seu veículo merece o melhor. Lava Jato do Fê. Lavagem simples, lavagem completa, inclusive motor, polimento, cristalização, resina e espelhamento 3M, o único da região. Equipe só com adultos experientes e treinados. Aqui, você é VIP e seu carro é bem tratado. Lava Jato do Fê. Esquina da Avenida Dona Eugênia Machado da Silva com a Avenida São Bento, em Vila Galvão. Uma empresa se destaca em Guarulhos e Arujá pela tecnologia e inovação. Mais de um quarto de século desenvolvendo moldes e artefatos em polímero para múltiplas aplicações. É a Fesma Tecnologia em Polímeros. Esteiras porta-cabos, calhas protetoras e carenagens para automação bancária são alguns de seus produtos. A Fesma pode desenvolver e fabricar qualquer artigo confeccionado em termoplástico injetado. Fesma, trazendo o futuro em tecnologia e inovação para o presente. Bem, estamos de volta com TV Cidade. Eu também sou advogado, sou inscrito regularmente na Ordem dos Advogados do Brasil. E a Ordem dos Advogados, ela é um instituto que regula a profissão de advogado. Então não basta fazer o curso de direito, quem faz se torna apenas bacharel, mas para advogar, para se dizer advogado, precisa estar inscrito na ordem, precisa fazer o exame de ordem, que por sinal reprova muita gente, sim, né, doutor? A grande maioria. 90% praticamente. Acaba sendo hoje em dia. Por que isso? As faculdades também estão meio fraquinhas aí, né? A questão da educação é até difícil opinar. Né? Mas nem nas faculdades, já vem de base, né? Não é só culpar as faculdades de direito, não.
Aliás, alguns alunos nem deveriam estar na faculdade. Mas é muito interessante esse perfil da OAB, que eu acho que tem que manter essa questão do exame da ordem. Que é a qualidade, né? Manter a qualidade da profissão. Você consegue limpar, de uma certa forma, aqueles que só estão querendo o cargo em si, né? A função de advogado, e não estão preparados tecnicamente. Porque o advogado é aquele profissional que oferece a segurança jurídica para o cliente, não é isso? Isso. Nós temos, igual o médico, a gente lida com a vida. E com a liberdade, né? Então é uma função de grande responsabilidade. Um sujeito que é apenas bacharel, ele fez o curso, é bacharel em direito e advoga sim, ele não vai ingressar em juízo que não tem como, né? Mas advoga, faz um contratinho, cobra, dá uma consultoria, cobra, ele está sujeito a quê? Penalidades específicas. Assim. Inclusive crime, né? Isso. De falsidade ideológica? Falsidade ideológica. Eu já presenciei em delegacias alguns supostos colegas nessa condição. Condição desagradabilíssima, né? Mas merecida, né? Ele não responde ao Tribunal de Ética porque ele não é não responde ao Tribunal de Ética. Agora, o profissional ética. Advogado inscrito regularmente na ordem, se ele se conduzir inadequadamente, fizer uma transação, por exemplo, ele está sujeito a um apenamento. Da grande quantidade de reclamações que a gente vê aqui no Tribunal de Ética de Guarulhos, são sem fundamentos. O que quer dizer sem fundamentos? É que o advogado não cometeu uma irregularidade. Às vezes uma insatisfação do cliente que é... Quem mais reclama? É o próprio cliente? Ou... É o mais cliente. Mas também tem advogado que reclama do outro também. Isso, então... E às vezes injustamente, hein? O que a gente vê, de certa forma, e eu acho que é bem positivo, é a reclamação, por exemplo, dessa agregação indevida de clientela. Então, aquele advogado que dá papelzinho... não pode ficar captando clientela de uma maneira... Eu me lembro que no passado tinha advogado trabalhista que eles contratavam pessoas comuns que eram chamadas de paqueiros, que ficavam ali embaixo e tal, abordando as pessoas, os clientes, né? Infelizmente isso existe ainda até hoje. Existe até hoje os paqueiros? Hoje. Paqueiro lembra aqueles cachorrinhos, né, que vão atrás, né? E hoje, com o meio digital, ainda mais. É mesmo? E alguns escritórios fazem isso, contratam um marketing direto que fica ligando. Então ele pega uma lista, por exemplo, de devedores de um banco e ele fica ligando, olha, eu vi que você está com processo de execução, você não quer que procure eu tenho um advogado bom aqui e tal. Quer dizer, isso tudo é irregular, né? Totalmente irregular. Não pode, né? Totalmente irregular. Então, isso é terrível, gente. Bom, mas e às vezes tem colega que reclama do outro também sem fundamento, hein? Também tem isso, porque tem ciúme do outro e tal. Olha, ele está com uma placa lá que tem meio centímetro maior, uma placa enorme, não? Mesmo que seja discreta, mas está meio centímetro do que deveria. Então, olha, está captando clientela, tem lá, está fazendo uma publicidade irregular, não sei mais o que e tal. Tem muita ciumeira também, né? Também, pelo amor de Deus. Aliás, quem devia estar respondendo o processo era esse denunciante, às vezes, né? E tem muita condenação ou não? Não tem, né? Porque a maioria é infundada, né? A maioria é reclamação que não tem subsídio. Que tipo de pena pode ser aplicado a um advogado que age incorretamente? Por exemplo, vamos supor, o advogado recebeu uma certa importância, porque ele tem a procuração de justiça, ele pode até receber valores em nome do cliente, mas tem que dar a parte do cliente, claro. Agora tem uns que demoram para dar essa parte, ou dão a maior parte fica com ele, a menor para o cliente. O que pode acontecer com o advogado? O advogado ele não pode, o código de ética não permite que o advogado receba mais do que o cliente. Então, infelizmente, existem profissionais em todos os meio a meio pode, meio a meio pode, então. Não pode ser mais que o cliente, mas se for igual, você tem pode. que pensar, além do contratado, a questão da sucumbência, que essa questão sucumbencial nunca é da parte, sim do advogado. Não, advogado. Aí é o honorário advocatício que o juiz que fixa o advogado pede, varia entre de 10%, 20%, até 20%. Né? Normalmente os juízes dão 10%. Né? Agora o Código Novo ele dá tetos, assim. Na primeira instância, de 10%. Daí, se for no tribunal superior, é outra. E ele não compensa. Então, se você ganha na primeira instância e perde na segunda, você pode ganhar os 10% da primeira instância e perder, o seu cliente perder os 10% da outra instância. Pois é. De qualquer maneira é o seguinte, é verdade, o cliente pode... Mas respondendo a sua pergunta da questão da punição, a punição mais rigorosa seria perder a inscrição. Mas tem suspensão, antes disso tem advertência. Então, essa é a mais rigorosa. E aí você, mas de certa forma, tem graduações. Tem que quantificar isso, né? E analisar. O senhor falou, a questão do... Se for muito grave, é que nem futebol, né? O sujeito pode levar o cartão vermelho se for muito grave a falta, que ele chega, quebra a perna. E qual o motivo, né? Qual o motivo, o cliente não mudou de endereço e o advogado não conseguiu localizar? É um motivo plausível, né?
Mas de certa forma leve, né? Sim. Não sim. mereceria Sim. só por si só, né? Pode ter havido, a prefeitura pode ter renumerado o logrador, aí não acha o cara. Enfim, tudo tem que ser analisado, né? Então, parabéns pelo seu trabalho na OAB, que está chegando no final do nosso programa. Então, a recomendação que você faz para os advogados é que constituam pessoas jurídicas, que isso até vai resultar em tributos menores para eles. Sim, o advogado, até a unipessoal, hoje a advocacia unipessoal, também você vai ter a opção de entrar no Simples, então existe uma redução tributária sim. Que beleza, olha só, tá vendo, gente? Compensa, e você que é advogado, você que é advogada, aqui, olha, interessante, olha, consulte, mesmo você sendo advogado, consulte outro advogado especializado. E para quem está, para as pessoas que estão nos assistindo, consulte sempre um advogado. Olha, antes de assinar um contrato e tal, consulte um advogado, gente, não vale a pena. Porque um contrato onde você se obriga, né, a fazer alguma coisa que depois tem lá umas letrinhas miúdas e alguns dizeres que você pensa que é uma coisa e é outra, pode trazer dor de cabeça muito grave. Uma vírgula faz diferença. Uma vírgula faz diferença, né? Exato. Especialmente se tiver números entre elas, né? Vai fazer uma diferença brutal. Então procure sempre um advogado E as pessoas acham que vão gastar fortunas, não é bem assim, né, doutor? Uma consulta não é coisa do outro mundo, né? Você tem que. O custo é exatamente pelo risco. Pelo trabalho desenvolvido. Existe uma tabela da Ordem dos Advogados, mas normalmente os advogados até utilizam valores para consulta bem inferiores até, né? Não pode aviltar também, né? Você não pode descumprir a tabela. Não pode descumprir a tabela, não pode aviltar. Né? Aviltou também é motivo para a punição do advogado, né? Mas às vezes tem advogado que nem cobra. Isso ele pode fazer uma consulta e não cobrar. Se o cliente é hipossuficiente, uma pessoa que não tem condições... A advocacia pro bono está sendo instituída agora de não cobrar. Mas em tese a consulta tem que ser cobrada. Em tese tem que ser cobrada. Agora, se você fez a consulta e você vai advogar para essa pessoa, logicamente que não, né? Porque faz parte do pacote. Bom, eu acho que eu vou encerrar o programa, senão o Dr. Denis vai achar que eu estou fazendo uma consulta e eu vou ter que pagar uma nota. Brincadeira, gente. Dr. Denis, brilhante advogado, formado pela FIG Unimesp, pratica advocacia empresarial, faz a gestão de crises, né, nas empresas. E, além disso, ele está no Tribunal de Ética aqui da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Guarulhos. Foi uma satisfação. Obrigado. Conversar contigo. Sucesso. Obrigado para todos nós. É o TV Cidade. De volta amanhã, se Deus quiser. E fiquem com a programação da TV Guarulhos.